Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Coopercast, podcast do Cicobi Lagoa Cred, onde a gente fala sobre finanças, sobre empreendedorismo e principalmente nesse episódio de hoje, sobre cooperativismo. Então, continue ligado, acompanhe a gente até o final, que você vai acompanhar um bate-papo muito bacana sobre esse tema que é tão importante. Hoje a gente vai falar de cooperativismo e também de sustentabilidade. Esses dois temas, né, são uma combinação que está cada vez mais no centro das discussões sobre desenvolvimento sustentável e sobre qualidade de vida. O cooperativismo, além de ser uma força econômica, traz valores fundamentais, como solidariedade, responsabilidade compartilhada e, quando combinado com práticas de sustentabilidade, torna-se um motor para transformar realidades e promover o bem-estar social e ambiental. Para enriquecer nossa conversa sobre cooperativismo e sobre sustentabilidade, contamos hoje com dois convidados especiais que vão trazer muita experiência e conhecimento a respeito desses temas. Hoje eu recebo aqui o Benedito Nunes Rosa, que é graduado em Direito, fundador e diretor do Instituto Movimento pela Felicidade, tem especialização em Gestão Estratégica do Terceiro Setor pela UFMG, Biopsicologia pelo Instituto Visão Futuro e também desenvolveu em parceria com outros especialistas o modelo IMF de felicidade, bem-estar e engajamento no trabalho. É sócio-diretor do Verso Cooperação e Sustentabilidade, professor e pesquisador de Ciência da Felicidade e Bem-Estar e professor convidado da Fundação Dom Cabral. Atua como instrutor do Sistema OSENG, a Organização das Cooperativas de Minas Gerais, nas áreas de planejamento, sustentabilidade e bem-estar. Seja muito bem-vindo, Benedito. Obrigado. Hoje também está conosco o Nelson Otton Leal, nosso gerente da agência Marília do Cicobi Lagoa Cred, com mais de 11 anos de atuação no cooperativismo. Tem formação em administração pela PUC Minas, possui especialização em gestão de pessoas, gerenciamento de projetos, gestão estratégica em cooperativas de crédito, além também do MBA em mercados de capitais e derivativos. Tem grande experiência no cooperativismo e traz também uma perspectiva prática de como que as cooperativas podem integrar sustentabilidade em suas operações e gerar impacto positivo nas comunidades. Seja muito bem-vindo, Nelson. Obrigado, Felipe. Boa tarde, pessoal. Para quem está ouvindo, é um prazer, mais uma vez, estar participando do Coopercast e poder contribuir com o conhecimento que a gente adquire ao longo da vida. Bacana. Para a gente começar, né, vamos falando aí um pouco mais do tema do cooperativismo, eu queria te perguntar, Benedito, o cooperativismo é um modelo que já existe aí há mais de 150 anos, é um movimento que, apesar de antigo, é jovem, é atual, é moderno, e ele continua sendo uma alternativa muito forte e positiva no mundo inteiro. O que você acha que faz com que o cooperativismo se mantenha tão relevante como ele ainda é e como que ele consegue transformar tantas realidades mesmo nos dias de hoje com os grandes desafios que a gente tem? Eu acho que a resposta é bastante simples. Se a gente pudesse fazer uma metáfora com um terreno a ser agricultável, né, a ser plantado, se nós cuidarmos desse terreno, se a gente irrigá-lo, se a gente colocar ali os nutrientes que ele precisa, você vai poder fazer ciclos de cultivo durante muitos e muitos anos. O cooperativismo é mais ou menos assim. Ele é uma ideia genial, uma ideia sensacional, que nasce de um momento muito difícil e, portanto, talvez por isso ele tenha essa genialidade. Mas ele se recicla porque os seus princípios e seus valores sempre colocam o cooperativismo antenado às tendências de mercado. Então ele não se fechou em si mesmo como a gente vê muitas vezes no mercado convencional. Ele está sempre se reciclando, sempre se renovando, sempre se oxigenando. E como ele tem princípios e valores, aqueles que vêm trabalhar ficam encantados com isso e fazem esse ciclo de ressignificação cada vez mais poderoso. Por isso,
o cooperativismo talvez perdure ainda por muitos séculos à frente. Bacana. Para quem está nos acompanhando, né, o assunto cooperativismo talvez seja um pouco novo, o cooperativismo possui 7 princípios, né, que estão aí desde a sua criação lá em 1844 em Rochdale, na Inglaterra, e que ao longo do tempo, claro, vão sendo atualizados, mas a sua base, né, que são os 7 princípios, são mantidos firmemente, são o grande diferencial, né, que o cooperativismo tem perante as outras instituições. Como que você acha que esses pilares, né, do cooperativismo se tornaram tão importantes e tão diferenciados perante a outros modelos de negócio? Primeiro é importante dizer que o modelo de Rochdale, né, que é quando a gente atribui o surgimento da primeira cooperativa, ele nasce inspirado naquilo que havia sido tentado anteriormente, né? Então, nós tivemos um olhar muito refinado para aquilo que deu e que não deu certo, e quando a gente cria essa primeira cooperativa, né, há 180 anos atrás, a gente elege princípios justamente para evitar aquilo que havia dado errado anteriormente e para potencializar o que havia dado certo. E dentre esses princípios, a gestão democrática e a educação e formação, eles são essenciais. Por quê? Porque você qualifica as pessoas com a educação e permite a elas voz e voto, né, na gestão democrática. Então você cria um círculo virtuoso de governança que faz o cooperativismo ficar cada vez mais forte. Bacana. Você não acha que, apesar do desenvolvimento que o cooperativismo já teve ao longo desses anos, ainda não é pequeno o movimento com relação à grandiosidade que é a ideia do cooperativismo? Que se todo mundo conhecesse o cooperativismo como a gente conhece que está dentro, não era para estar maior ainda do que é? De tão interessante que é a ideia? Verdade. Sim, tem razão. A gente padece de um vício de origem, né? Nós somos muito bons para nós e a gente tem uma dificuldade crônica e clássica de comunicar. Agora, de uns 5, 10, 15 anos para cá, a gente tem visto o cooperativismo aparecer na grande mídia, patrocinando novelas, campeonatos de futebol e tudo mais. Aí a gente começa a ter uma repercussão maior. Mas até então a gente era muito tímido, tão tímido que em 2013, quando surgiram lá os objetivos estruturadores para a década das cooperativas, a comunicação foi um deles. Entre 5, uma delas era a comunicação, porque a gente não sabia e ainda não sabe corretamente como se comunicar. Você vê, no Brasil a gente tem menos de 10% da população ligada à cooperativa. Na Índia você tem 25% da população, e nós estamos falando lá de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, o que significam 300 milhões de pessoas ligadas à cooperativa. É um Brasil. É um Brasil, é uma América Latina inteira, né? Então, o que acontece? A gente precisa investir na comunicação, mas numa comunicação autêntica, e não uma comunicação só de marketing, né? Sim. Uma comunicação que passa pela educação cooperativista, onde colaboradores, cooperados, dirigentes falem do cooperativismo com entusiasmo. Isso é que contagia, né? Verdade. A gente falar com entusiasmo porque a gente está vivendo aquela experiência. Então, realmente, a gente precisa cuidar urgentemente da nossa comunicação para que a sociedade entenda os benefícios de serem cooperados. Nessa linha do que você está dizendo, o Cicobi, né, nacionalmente vem fazendo um trabalho interessante de buscar o que a gente chama de uma comunicação com propósito, né? Você conseguir mostrar ali os traços característicos, né, do cooperativismo. Um exemplo, faz um patrocínio na dramaturgia, mas dentro da dramaturgia mostrar um pouco da realidade do dia a dia de uma cooperativa, uma assembleia, a fundação de uma cooperativa, a inauguração de uma agência, como que funciona, para as pessoas entenderem um pouco desse movimento, porque a gente observa às vezes que as pessoas veem o cooperativismo acontecendo talvez no dia a dia, mas não tem noção que aquilo é uma cooperativa, né? Às vezes a gente faz perguntas assim para as pessoas, me dê um exemplo de uma cooperativa no ramo da saúde. Todo mundo conhece a Unimed, mas pouca gente sabe que ela é uma cooperativa, né? Então, às vezes é o que vem faltando. Mas uma coisa interessante é que, assim, mesmo com esse desafio de comunicação, a gente vem vendo o cooperativismo transformando muitas realidades. E no seu caso, Nelson, você tem
trabalhado nesses últimos anos, né? Você já tem uma história aí de mais de 11 anos na cooperativa, mas nesses últimos anos atuando diretamente como gerente de agência, numa agência localizada em bairro, que é onde você tem a oportunidade de ter um contato mais próximo ainda com a população. Eu queria que você falasse um pouco desse poder transformador do cooperativismo mesmo, principalmente quando ele está inserido bem dentro da comunidade, né? Como é o caso da agência que você atua hoje. Com esse exemplo, a gente tira exatamente um exemplo do que o cooperativismo vem fazendo um papel inverso às outras instituições financeiras. Enquanto eles estão fechando as agências, nós, tanto a Sicoob como outras cooperativas de crédito, vem abrindo agências. Porque não é só o interesse financeiro, é o interesse em promover aquela localidade. Aqui no caso que nós estamos falando aqui, do caso do bairro Maria, ali foi possível entender e conhecer o potencial que tem aquelas pessoas, que às vezes não tinham acesso a uma instituição financeira e agora estando ali perto, o pessoal conhece, sabe das possibilidades que tem, inclusive de alavancar os negócios que nascem ali. Então acho que aquela agência que foi aberta ali foi essencial para o cooperativismo, para a Lagoa da Prata e principalmente para o bairro de lá. O movimento lá já é perceptível das pessoas, dos negócios, o pessoal querendo melhorar os negócios, entendeu? Então, acho que foi essencial. Eu imagino que você esteja colecionando histórias interessantes, né? Muitas. De realidades assim transformadas. É interessante a gente falar isso porque mesmo a gente estando aí no século XXI com a tecnologia tomando conta, nós ainda temos uma grande população desbancarizada, né? População que não tem uma conta numa instituição financeira, né? Quantas e quantas pessoas entraram na agência falando que nunca tinha entrado numa agência bancária, por receio de achar que não poderia entrar num banco? Já imaginou que interessante que é isso? E sem contar, ou talvez um dos pontos principais que foi possível observar lá, é o respeito com a sociedade. Um exemplo muito claro disso é as várias vezes que pude presenciar pessoas aguardando em filas do lado de fora, principalmente pessoas idosas, aguardando para receber o dinheiro. Do lado de fora de uma agência, fazendo sol ou chovendo, e a pessoa aguardando a agência abrir para entrar. E o que não acontece quando a gente está próximo, quando a gente pode possibilitar um ambiente interessante para a pessoa poder acessar. Bacana. Eu queria contribuir um pouquinho com essa narrativa para ratificar o que você está falando. Há mais ou menos 10, 12 anos atrás, na Dom Cabral, nós iniciamos um estudo para avaliar o futuro do varejo. Nós, inclusive, convidamos uma futuróloga, não é uma cartomante, nem uma taróloga, mas uma futuróloga, né? Uma futuróloga, para que ela projetasse as tendências do comércio, do varejo. E uma das coisas que ela falou e que depois as pesquisas comprovaram é que havia uma tendência de você colocar o conforto, a comodidade, a conveniência à disposição das pessoas e não fazer com que as pessoas fossem até a conveniência. Com isso, os supermercados começaram a criar, por exemplo, modelos de supermercado bairro. Eram supermercados menores, porém no bairro. A pessoa ia a pé, voltava a pé. Ela ia 2, 3, 4 vezes no mercado, ela não precisava encher o carro de compras e tal. Então, eles começaram a perceber que as pessoas respondiam positivamente a essa oferta, né? Porque isso facilitava, eles encontravam os amigos, eles conversavam com os amigos, eles trocavam telefone, trocavam ideias, trocavam produtos. Eu não achei o produto, mas eu comprei 2, então toma um para você. Então, eu acho que quando o Sicoob adota uma estratégia como essa, eu não saberia dizer se foi baseada nesse estudo ou não, mas ele acertou na mosca, porque é isso que a gente está falando. As pessoas hoje, se a gente olhar num sentido muito amplo, as pessoas estão completamente solitárias, completamente sozinhas. A gente vive uma sociedade de pessoas invisíveis, a gente não enxerga as pessoas. É verdade. Né? E na contramão daquilo que as instituições financeiras convencionais fazem, o cooperativismo está abrindo as portas para que as pessoas vão. E ao entrar, elas vão encontrar conforto. Eu conheço agências que você tem um mini coworking lá dentro, onde o seu cooperado pode fazer negócio com outro cooperado.
Quer dizer, isso seria impensável. Que isso? Não, não é não. Eu estou dando conforto. E isso, subliminarmente, vai fazendo com que ele coloque na sua plasticidade, na neuroplasticidade cerebral, o Cicobi como referência. Então, sem que ele perceba, eu preciso de alguma... o Cicobi resolve isso para mim, o Cicobi resolve isso para mim. Então, eu acho que tem um nível de acerto. Ontem a gente falou sobre isso, né? Sim. A gente descobriu a pedra fundamental, a pedra filosofal. Primeiro o propósito, depois o resultado. Depois o resultado. Se você investe no propósito, o resultado vem com garantia, sem dúvida nenhuma. É só consequência do negócio. Consequência do negócio. E gera... a gente fala fidelidade, fidelização. Eu não gosto muito disso, não. Eu gosto de paixão mesmo, sabe? O cooperado, ele se apaixona pela cooperativa. O pertencimento. Pertencimento. Aquela noção de dono, ela começa a transbordar. Ele passa a ter orgulho, ele passa a ter satisfação, né? Então não é só um lugar bacana, bonito, que resolve seus problemas, mas é um lugar onde ele pode se relacionar. Isso hoje é fundamental. Nós perdemos isso no modelo convencional. E o cooperativismo, de propósito ou não, encontrou aí uma pérola. E espero que ele aprofunde nesse modelo. E é impressionante assim, quantos e quantos cooperados na agência nova que nós estamos, relatando ou a gente percebendo, foi possível ver o crescimento deles em um momento que eles achavam que não teriam condições de fazer, porque achavam que não tinha acesso ao crédito. Quando viram que era possível, o pessoal falou, não, então é hora de investir. E aí a gente abre as portas, fornece o que ele precisa e aí deslancha. E aí a gente tem dois objetivos. Primeiro, que é o resultado, que nós também precisamos do resultado. Sim. E segundo, a gente cumpre o nosso papel de desenvolver a sociedade. Perfeitamente. Já que nós estamos falando em sustentabilidade. Com certeza. A gente se acostuma com os feitos repetitivos. A gente vai ao banco uma vez e ele nega, vai 2 vezes ele nega, vai 3 vezes ele nega, a gente acha que não tem acesso. Em lugar nenhum. Exatamente. Então, é importante que o cooperativismo também entenda que as pessoas não estão preparadas para uma relação econômico-financeira com instituições. Então, ele precisa entender que as pessoas precisam ser resgatadas. A gente às vezes acha, não, mas não é possível que você não saiba que você possa entrar. Durante muito tempo, quando se iniciou a construção das novas agências, né, das cooperativas de crédito, havia uma discussão profunda, lá no SENG a gente participou de algumas. Será que o cooperado não vai se sentir assim constrangido de entrar, né? Parece uma pirâmide do faraó, um negócio bonito, né? Piso de granito. E os que defendiam essa tese falavam, né, realmente, ele está acostumado a ficar lá na fazenda com a bota toda suja. E o outro falava, não, a gente gosta de coisa boa. A gente gosta de coisa bonita. Então vamos fazer. Fácil, claro, vamos fazer. E deu super certo. Hoje você entra nas agências, é assim, uma coisa fenomenal. Verdade. Nós começamos a conversa e esqueci de virar aqui essa tecnologia milenar, que vai ajudando a gente a conduzir o tempo. E por falar em tempo, até a linha do nosso bate-papo aqui não vai ser cronológica. Eu vou falar que assim, todo mundo sempre tem uma história sobre o cooperativismo. Eu queria que vocês me contassem um pouco qual que é a história de vocês com o cooperativismo. Como é que o cooperativismo começou a fazer parte da vida de vocês e veio, né, transformando, tanto que todos nós aqui somos profissionais do cooperativismo, né, de alguma forma. Olha, eu tropecei na calçada e caí dentro do cooperativismo. Tem quantos anos você está no cooperativismo? 26 anos. 26. Eu trabalhei durante muitos anos numa indústria, né, na Companhia Siderúrgica Nacional. Depois fui morar em Belo Horizonte e fui trabalhar numa fundação. Fiquei lá durante 10 anos. E, de repente, eu falei, não, eu não quero mais isso. Eu preciso de um desafio diferente. E eu tinha uma amiga que é jornalista. Ela falou, eu vou te apresentar ao presidente da OSENG. Você tem um projeto de responsabilidade social, de sustentabilidade, eles estão querendo fazer isso e tal. E aí ela me apresentou ao Ronaldo Scucato. Inclusive já participou de um Coopercast. Grande mestre, uma figura, nossa, impressionante. E eu apresentei para ele esse projeto e ele falou, olha, eu gostei desse negócio, conversa lá com uma determinada pessoa, leva para ele. E aí eu levei o projeto e a pessoa falou, bacana e tal, vamos voltar a conversar. Passou uns 3 meses
eu recebo um e-mail do presidente. E aí, como é que avançou? Falei, eu estou aguardando, né? Ele disse que ia ligar. Então, não, pera aí que ele vai ligar para você agora. Deu 20 minutos. Estou ligando para você porque eu revi o projeto, achei sensacional, vem aqui para a gente conversar. Como resultado dessa iniciativa, dessa porta aberta que o cooperativismo me ofereceu, nasceu o Dia C. Né? Eu me orgulho muito de ser o idealizador, o co-realizador do Dia C. E depois, no Nacional, a gente criou o Programa de Felicidade Interna do Cooperativismo. Mas isso só foi possível porque o cooperativismo olhou e viu com olhos de ver, entendeu que aquilo era importante. Então eu tenho muita gratidão pelo cooperativismo e já consegui fazer algumas coisas muito interessantes baseado na filosofia da cooperação. Mas antes de entrar no cooperativismo a trabalho, já conhecia antes? Sim, conhecia, mas conhecia como eu acho que a maioria dos brasileiros conhece. Esse negócio de cooperativa, eu não sei não, viu? Parece que isso é uma ação entre amigos, né? É um negócio meio fechado, a gente não tinha informação. Eu sabia que a Unimed era cooperativa porque a Unimed dizia que era cooperativa, só por isso. Mas não tinha nenhum acesso. Embora, trabalhando na CSN, visitando a Uzi Minas, eu conheci a Consul, né? Que é uma cooperativa de consumo, a maior do Brasil hoje. Mas você não tem muita noção, você não tem muito repertório para entender aquilo. Por isso que eu acho que a gente precisa intensificar a comunicação de uma maneira muito lúdica para que as pessoas passem a entender de fato o que é o cooperativismo, o que são as cooperativas. Faz todo sentido. Nelson, como é que foi a sua história? Se eu for puxar um pouco da sua história, que a gente fica vários episódios. É verdade, né? É verdade. Bom, a primeira vez que eu ouvi falar de cooperativa foi exatamente no mesmo sentido que você falou, de aquele grupinho de comerciantes ou de pessoas que fundaram a cooperativa. E que o pessoal chamava de banquinho. Eu não sei se você também já teve acesso a isso. O pessoal chamava de banquinho. Uns falava tamborete. Uns falavam tamborete, exatamente. E aí essa minha primeira percepção de cooperativa. Um tempo depois, inclusive uma funcionária que é da cooperativa hoje, ela entrou para a cooperativa, a gente estudava junto, ela entrou para a cooperativa da Lagoa Cred, e aí eu fiz algumas visitas no Lagoa Cred, inclusive para buscá-la para a gente fazer trabalhos. E aí passou mais um tempo, aí eu via ingressar como funcionário da Lagoa Cred e aí sim conhecer tudo sobre cooperativismo. Tudo assim, né? Tudo que é disponível até o momento, porque a gente está sempre conhecendo e sempre desenvolvendo. Então, e estou aí até hoje, já são menos da metade do seu tempo, são 11 anos aí que eu estou no cooperativismo. Tem muito tempo ainda. Bacana. Você falou do Dia C, Benedito, e... o Cicobi Lagoa Cred participa do Dia C já há muitos anos, né? Já tem mais de 10 anos que a gente executa projetos ligados aí ao Dia C. Inclusive, no dia que esse episódio está sendo gravado, no próximo final de semana, a gente está fazendo a segunda edição de uma corrida, a gente chama de Coop Run, né? Corrida da cooperação, na qual... o objetivo principal não é necessariamente a corrida. Claro que você trabalha ali o esporte, a saúde, o bem-estar das pessoas, é um momento de lazer, de confraternização, mas o principal são as doações, né? Todo mundo que se inscreve está fazendo ali uma doação para uma instituição de caridade que é um impacto muito interessante. Eu estou puxando esse caso para falar um pouco do poder transformador das cooperativas, né? De transformar a realidade, de ter um olhar não só para si, para a própria organização, só para os cooperados, mas para a comunidade como um todo. Queria que você falasse um pouco desse poder transformador, porque eu tenho certeza que isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar de sustentabilidade. Com certeza. Entre os diversos acertos da concepção do cooperativismo, um deles é essa preocupação com o entorno. Se nós formos pensar na história de criação da primeira cooperativa, o 7º princípio está presente. A cooperativa só nasce, os probos de Rochdale só surgem porque havia um interesse pela comunidade. Então o 7º princípio, que ainda não era princípio, nem era 7º, ele já estava presente, porque nós entendíamos que, tudo bem, sozinho eu posso até chegar mais rápido, mas junto eu chego mais longe, né? E era importante que se juntassem as pessoas para combater aquilo que nos oprimia ao redor. E esse princípio prevalece até hoje.
em todos os lugares onde o cooperativismo está, ele opera transformação. Por isso que a gente não fala de geração de riqueza, a gente gosta de falar de geração de prosperidade. As pessoas começam a caminhar com as próprias pernas. Muitas delas, inclusive, irão trabalhar no futuro na cooperativa. Mas elas vão desenvolver seus negócios, elas vão ampliar seus relacionamentos, elas vão ter vontade de estudar mais para poder se aproveitar as oportunidades que vão surgir. Então, o cooperativismo, pela sua história, pela forma como ele surge, como ele nasce, pelos seus princípios, ele não funciona de outra maneira se não for transformadora. Ele não se contenta com o estado de coisas vigente, né? Então, quando você leva uma cooperativa para uma determinada cidade, como o colega relatou, né? Pessoas nas filas do banco para poder pagar suas contas, fosse no sol, fosse na chuva. E, de repente, surge ali uma cooperativa. Ela mudou completamente, mas assim, não é só porque tirou as pessoas do sol e da chuva, não. É porque deu a elas o poder de fazer escolhas, né? Deu a elas o poder de pensar, eu posso mais. E a gente não sabe o que isso significa quando essa mãe, esse pai chega em casa e fala com seu filho, olha, é bom que você vá para a escola estudar, porque tem um lugar aqui que gosta de pessoas que estão aprendendo coisas novas. Então, há uma revolução, né? Aliás, dizem, né, os estudiosos que o cooperativismo é realmente a verdadeira revolução socioeconômica que o mundo sempre buscou. Talvez ainda não o identifique como tal, porque a gente tem as nossas vaidades, a gente gosta dessa ou daquela corrente, mas o cooperativismo, por sua perenidade, é sem dúvida alguma, e é atestado pela ONU, como modelo de desenvolvimento de países e de organizações e de sociedades. Então, não tem jeito. Aonde ele chega, nada fica como estava. Transforma. Né? Transforma por completo. É verdade. E falando em transformação, Nelson, a gente sabe que o cooperativismo ele é conhecido justamente por essa capacidade de transformar, de unir as pessoas, né, em objetivos comuns. Eu queria que você comentasse um pouco mais, dentro da sua opinião, como que você tem visto o modelo cooperativista promover uma economia mais inclusiva, mais sustentável para as pessoas, gerando mais oportunidades, diferentemente do modelo tradicional, especialmente das instituições financeiras tradicionais. Eu acho que depois que nós estamos envolvidos no cooperativismo, a gente percebe o tanto que o cooperativismo já está envolvido há muito tempo num tema de sustentabilidade que já tem sido discutido ultimamente e com grande força. Porque eu percebo que o cooperativismo já pratica isso há muito tempo. Mais forte, eu acho que quando a gente fala em sustentabilidade, nós temos que falar acho que num tripé. Social, ambiental e econômico, ou governança, como às vezes o pessoal gosta de falar. Então, principalmente a parte, quando a gente fala em econômico e social, o cooperativismo ele tem um envolvimento muito grande, principalmente de transformar. Por exemplo, quando a gente fala só o apoio que a gente fornece para os nossos cooperados, para que eles desenvolvam economicamente e, consequentemente, a cooperativa desenvolva junto com eles, só aí nós já estamos falando de um grande passo. Quando a gente está falando das oportunidades que a cooperativa oferece para a sociedade, no caso do nosso principal projeto, né, que é o Jovem Cooperativista, da gente transformar a vida dessas pessoas para dar consciência financeira para que elas não venham a ser uma pessoa endividada no futuro. Coisas que nós não tivemos em outras gerações, porque às vezes os nossos pais não tinham um conhecimento interessante em finanças e orientar e falar das consequências de você não ter uma gestão interessante das suas finanças, que você pode se complicar. Imagina a gente começar a fazer isso desde criança e promover ali um cidadão mais consciente, um cidadão que vai saber usar a finança e principalmente para o bem dele e das pessoas que te rodeiam, né? Com certeza. Muito bacana. Você falou de sustentabilidade. E uma coisa que a gente percebe muito é que as pessoas sempre ligam diretamente, né, a palavra sustentabilidade a questões ambientais. Claro que isso tem a ver também, né? Mas a gente sabe também que a sustentabilidade é algo que, na verdade, assim, que seja perene, né, que seja sustentável ao longo prazo, que se sustente, né, de onde vem a expressão. Eu queria que você falasse para a gente um pouco, Benedito, sobre a importância disso, sobre
e até mesmo porque o cooperativismo é um movimento sustentável, né? Ou seja, o que nos faz manter essa base de autossustentação aí há tantos anos, né? Desde de 1844 em diante. O cooperativismo é brilhante, não tem jeito. Se você pegar os 7 princípios, você consegue decompô-lo naquilo que a gente conhece hoje como ESG. Exatamente. Né? Quantos anos atrás, né? Há 180 anos atrás, nós já sabíamos, a gente sabe, todos nós, inclusive o mercado convencional sabe. O problema é que nós temos um vício de origem e a gente prefere o caminho curto. O cooperativismo prefere o caminho permanente. É diferente. A gente investe no futuro. Né? O modelo convencional, ele investe no aqui e agora. Amanhã a gente pensa o que vai fazer. Né? O cooperativismo está sempre pensando 5, 10, 15, 20, 30 anos à frente. Então, a sustentabilidade ela está presente no cooperativismo desde o seu nascimento. De novo, a gente às vezes dá uma cochilada e o mercado vem e envelopa as coisas, porque o mercado também tem força e tem poder. Ele envelopa as coisas como se ele tivesse descoberto a pólvora. Ele não descobriu nada, ele só fez um arranjo ali, né? Nem diria um arranjo produtivo local, mas ele fez um arranjo e envelopou e assume a autoria daquilo que não é dele, né? Agora, eu queria chamar a atenção para um detalhe. Você começou sua análise, né, comentando que às vezes a gente confunde a sustentabilidade com questões ambientais. E é isso mesmo, a gente faz uma confusão tremenda. E isso tem uma razão. Nós não deixamos de ser, apesar de sermos seres racionais, nós não deixamos de ser animais. Animais que pensam, mas animais. Então a gente tem o efeito manada, funciona com a gente também. Então, quando você está num ambiente assim cheio de gente, acontece alguma coisa, estoura, ou alguém dá um tiro, todo mundo corre para o mesmo lado. Então, isso é o efeito manada. Nós né? estamos suscetíveis a isso também, Nós somos suscetíveis a isso também, né? E aí, uma outra coisa que caracteriza o ser humano é esse efeito pendular. A gente gosta de ficar nos extremos, ora de um lado, ora do outro. O meio, alguém disse certa vez, para quem gosta do caos, a calma é monótona. É enfadonha, né? Então a gente está ou num extremo ou no outro. Com o advento das discussões da sustentabilidade, em 1964, surge um livro chamado Primavera Silenciosa. A professora Rachel Carson, ela descobre que a fazenda do seu pai era um silêncio absoluto por causa do uso indiscriminado de pesticidas, que mataram os insetos, consequentemente as aves foram embora, os répteis, os batráquios, foi todo mundo embora, não ficou ninguém. Era um silêncio, por isso o livro chama-se Primavera Silenciosa. Esse foi um tratado ambiental. A partir dali, nunca mais nos Estados Unidos o uso de pesticida foi do jeito que era. Nos outros países continua sendo, mas lá não foi mais. E aí a gente descobriu que nós precisávamos urgentemente cuidar do meio ambiente. E aí a gente começa a entender buracos na camada de ozônio, recuperação de matas ciliares, despoluição de rios e de mares, e a gente está ali, né, cuidando da natureza. E esquecemos de cuidar das pessoas. Então nós estávamos num extremo, e agora, em 2019, o professor Jeffrey Pfeffer escreve um livro intitulado Morrendo por um Salário, onde ele mostra que o adoecimento emocional no mundo hoje atinge cerca de 1 bilhão de pessoas, cerca de 19% são adolescentes, né? Eles estão adoecidos emocionalmente por causa dessa mania de não querer olhar para as pessoas. E o cooperativismo, que é uma sociedade de pessoas, está cuidando disso, mas ainda somos um número pequeno. Então, o que acontece? Sustentabilidade não pode ser de jeito nenhum só uma coisa ou outra coisa. Tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. E como que você equilibra o ambiental e o social? Com o centro, que é a governança. Por isso o conceito de ESG tem o seu valor, né? Se você tem uma governança atenta aos aspectos múltiplos do que seja a sustentabilidade, a gente vai ter equilíbrio. E o cooperativismo tem um caminho muito forte nisso. O risco é ele se perder nos conceitos que vêm do mercado. E aí optar por uma ou outra vertente.
Não deveria. Ele deveria se manter como ele sempre se manteve, usando os seus princípios, porque aí ele vai ter educação, formação, vai ter gestão, vai ter atenção com a comunidade, vai ter tudo em equilíbrio. Então, sustentabilidade só existe se tiver equilíbrio. A gente tem que parar de ficar nos cantos e ir para o meio da sala, porque é ali que está. O Benedito falou sobre essa importância, né? E desses lados aí, a gente tem o lado de pessoas, que a gente não pode esquecer. E você, Nelson, trabalhou por muito tempo, né, na área de gestão de pessoas. Então, fazendo aí um paralelo desses temas, como que a gente pode criar, desenvolver bons líderes e boas pessoas, mas acima de tudo, bons líderes cooperativistas, que entendam a importância do modelo cooperativista, entendam a importância da sustentabilidade e atuem, né, como agentes de futuro para o cooperativismo. Novas lideranças, novas pessoas envolvidas, bem cuidadas, mas envolvidas com o cooperativismo para o futuro. O Benedito falou uma palavra aqui que eu acho que é o segredo da vida, chama equilíbrio. Eu acho que o segredo da vida é equilíbrio. Os extremos, ele sempre vai trazer divergência e acho que não vai ser interessante. Então eu gosto muito de equilíbrio. E eu acho que o cooperativismo, eu vou dar um exemplo agora onde que eu atuo, porque é onde que eu tenho mais propriedade para falar. Eu acho que o importante no cooperativismo é que a gente busca o equilíbrio entre o resultado que a gente precisa dar e o bem-estar dos profissionais. Porque a gente precisa do resultado, então a gente tem que, até mesmo para mostrar para o nosso cooperado como é que está sendo feita a gestão, que está sendo feito de forma correta, mas a gente precisa também olhar para o nosso funcionário, saber se ele está num ambiente interessante de trabalho, para ver se não tem nada em excesso e se está dentro do equilíbrio do que precisa. Então, baseado nisso, eu acho que nós temos aí, se praticado esse equilíbrio, eu acho que nós temos uma grande chance de ter sucesso no futuro aí, de líderes interessantes no cooperativismo, pessoas que vão fazer a diferença no cooperativismo com essa consciência. Faz todo sentido. E falando, né, desse bem-estar, você, Benedito, vamos falar assim, diretor de um movimento, né, fundador, diretor de um movimento, que é o Movimento pela Felicidade, né? E se a gente fala de cooperativismo e de sustentabilidade, a gente está falando de buscar o bem-estar, seja na sociedade e daquelas pessoas envolvidas diretamente. Queria que você contasse um pouco desse trabalho, desse movimento, desse propósito e a importância dele para fortalecer esses laços entre as pessoas, entre as cooperativas. Perfeito. Esse projeto ele nasce com alguns colegas lá da Dom Cabral, justamente por essa leitura que a gente fez de que nós estávamos direcionando todas as nossas energias para as questões ambientais, e isso não tem nada de errado, mas a gente precisa do equilíbrio. A gente está esquecendo, a gente estava imaginando que as pessoas dão conta de cuidar de si, e não dão, né? Se você tem um ambiente de trabalho agressivo, opressor, adoecido, tóxico, você vai adoecer, você vai ter queda de produtividade, você vai ter afastamento, você vai ter perda, e nós temos um problema sério, porque as nossas empresas não medem quanto custa um funcionário que não está trabalhando. A hora que começarem a medir, elas vão ver, pelo amor de Deus, eu preciso manter essa pessoa com saúde e trabalhando, porque é muito caro ele não produzir e ficar fora, ficar em casa, ficar afastado, etc. e tal. Então, a gente tem um problema de gestão crônico nas organizações, né, que mostra que a gente precisa começar a medir para poder gerenciar. Se você não mede, você não gerencia nada. Não gerencia nada. E aí, com essa reflexão a respeito desse cenário, né, do adoecimento das pessoas, nós começamos a pensar em ter uma leitura de mundo que permitisse entender quais eram os problemas e propor soluções. E, novamente, a gente criamos um instituto, isso foi em 2016, o instituto já tem 8 anos, criamos um instituto com esse grupo de profissionais e começamos a desenvolver programas. Um deles é um programa de felicidade no trabalho. Hoje a gente já está falando de saúde mental, né? Eu tenho as minhas reservas com relação a essa expressão, porque o antônimo dela é doença mental. E a gente não pode dizer que uma pessoa que está com estresse, ela tem uma doença mental. Ela não tem uma esquizofrenia, uma psicopatia grave.
É uma outra condição, mas tudo bem. É uma questão de novo de onda, né? Nós vamos na onda e vamos então trabalhar sim com essa questão de saúde mental. Por quê? Primeiro de tudo, a gente gosta de brincar que pessoas felizes adoram segunda-feira. Né? Eu, particularmente, o Felipe conhece aí, porque é meio peculiar. Para mim, o melhor dia da semana é segunda-feira, 8 horas da manhã. Pois é. Tá vendo? Mas então, se você procurar, você vai achar pessoas que concordam. Mas o Nelson é um cara feliz. Pois é, com certeza. É isso aí. Então, e não tem nada de errado. A gente tem que ter essa autenticidade. As pessoas têm medo de ser feliz, porque se acontecer alguma coisa, ela tem medo de não dar conta daquilo que vai acontecer, o que é um grande equívoco. Né? A gente pode se preparar pelos desafios da vida, para os desafios da vida, e precisamos entender que felicidade não é ausência de problemas, não é. Felicidade é a forma como você lida com eles. De jeito nenhum que você vai deixar de ter meta, vai deixar de ter objetivo, vai deixar de ter um colega chato, um chefe exigente. Nunca. Isso faz parte, né, do ecossistema no qual a gente está inserido. Né? Então, trabalhar a felicidade significa melhorar os níveis de resiliência, de adaptabilidade da pessoa ao contexto onde ela está inserida. Agora, a gente tem que dizer para elas o seguinte: fique longe das coisas que não te fazem felizes. Então, se você não está feliz no trabalho, repense a sua vida. Se você não está feliz no casamento, repense a sua vida, o que não quer dizer que você tem que separar, mas você tem que sentar e conversar. Olha, nós precisamos dar uma calibrada nos pneus desse carro aqui, senão ele não vai fazer a curva. Né? Então, é importante o trabalho voltado para a felicidade e o bem-estar, para desmistificar a ideia de que felicidade é balão colorido, é gente dando pulinho de alegria, que não é isso, é muito mais. A gente fala de psicologia positiva, de neurociência, de economia comportamental, de biopsicologia, etc., para dar sustentação. E hoje não tem jeito. Se nós não tivermos pessoas felizes, nós não teremos produtividade e os negócios vão ficar pelo caminho. Esse negócio de achar a segunda-feira o melhor dia da semana é porque a hora que eu chego na segunda-feira, a hora que eu percebo a quantidade de pessoas que dependem de mim para resolver o problema delas e que alguém me confiou a capacidade de resolvê-los. Então isso me traz uma energia muito grande. Então, isso chama propósito. Né? A gente tem um propósito na vida. Tem uma ilha no Japão chamada Okinawa, onde as pessoas vivem mais tempo em todo o planeta. É lá que as pessoas vivem mais tempo. A média de idade lá é 114 anos. Né? E foram lá perguntar aos pesquisadores: por que vocês vivem tanto? O que vocês fazem aqui? Eles responderam com uma palavra: Ikigai. E que significa? Significa razão para viver. Propósito de vida. A gente tem uma razão para acordar todos os dias de manhã. Eu tenho que cuidar das minhas galinhas, eu tenho que ajudar o meu vizinho, eu tenho que plantar a minha plantinha, eu tenho que varrer meu terreno. Então você tem razão para viver. Isso faz com que você viva bem e viva muito. Verdade. Faz todo sentido. Nessa linha, Nelson, como que você acha que as cooperativas atuam, né, e podem atuar para ser uma promotora de felicidade para as pessoas, seja os funcionários, né, como é o nosso caso, como também para o próprio cooperado, né, de ajudar nessa busca por esse equilíbrio dentro da vida de cada uma dessas pessoas? Eu acho que talvez a principal forma de poder ajudar o nosso cooperado nesse sentido talvez seja servindo como exemplo, principalmente pela proximidade que nós temos com o nosso cooperado, de eles terem acesso de que nós estamos fazendo uma gestão que dá certo, que dá resultado e mesmo assim cuidando do bem-estar de nossos funcionários. Então eu acredito que sim, que dando o exemplo é o melhor jeito. Nós vamos atingir mais pessoas, entendeu? E com mais, como é que eu te falo? Com mais veemência, com mais credibilidade, mais força, né? Entendeu? Então, peraí, o Cicobi está fazendo isso, está tendo resultado e as pessoas estão trabalhando num ambiente agradável. Então, acho que dando um exemplo, acho que seria bem interessante. Com certeza. Eu completaria esse raciocínio também como
sendo promotores de realização, né, de objetivos e sonhos, porque acho que as cooperativas ajudam isso muito, tanto no ponto de vista da equipe, quanto no ponto de vista do cooperado. Quantas pessoas a gente também não vê, né, que entram dentro da cooperativa, seja como funcionário, e desenvolvem ali a sua carreira e através desse desenvolvimento vão realizando sonhos, objetivos pessoais. Acho que todos nós temos exemplos para contar. E ao mesmo tempo a gente passa a ser promotor de sonho e objetivo do cooperado. Do nosso cooperado, também, com né? certeza. Que chega às vezes com uma necessidade, com uma perspectiva, com um objetivo para ser cumprido, e a cooperativa ajuda ele a promover. Eu acho que dessa forma a gente promove felicidade também. E, Né? e muitos chegam achando que não tem saída. E aí a hora que a gente consegue entender o problema do nosso cooperado e proporcionar uma solução, uma saída, você percebe ali que agora eu cumpri o meu papel aqui. Verdade. Então, a pessoa percebendo isso, acho que elas também vão seguir o exemplo. Ontem a gente teve a oportunidade de comentar que não são as respostas que solucionam problemas. O que soluciona problemas é a conexão. Conexão com as Aí pessoas. quando você fala que quando a gente tem a possibilidade de entender, de captar o que ele precisa, isso é conexão. Uhum. Aí você soluciona problemas. Só o protocolo, o script é importante, né? Você tem que ter a sua formação técnica, né? Mas a formação socioemocional, ela é fundamental. Senão, as coisas não avançam. E aí, voltando um pouco, quando a gente falou, dando esse exemplo aí, a nossa proximidade com o cooperado, a gente tem a tendência de promover a sustentabilidade da seguinte maneira: a maioria das instituições financeiras, elas não estão preocupadas do que vai ser bom para o cooperado, e sim para ela. Eu digo assim, são exemplos, os inúmeros, mas o mais específico, o mais que vem à memória no momento, é de você poder fornecer o produto certo para solucionar aquele problema do cooperado. E não qualquer um. Por exemplo, às vezes o cooperado chega e fala que precisa de um empréstimo. Quando a gente tem essa proximidade de conversa, a gente percebe, para a gente seria melhor ele fazer um empréstimo, que às vezes é uma taxa melhor. No entanto, nós temos outras soluções que têm uma taxa menor, vai atendê-lo melhor, entendeu? Então, nisso nós estamos promovendo aí a parte social da sustentabilidade. Perfeitamente. A sustentabilidade do cooperado garante a sustentabilidade da cooperativa. Com certeza. Né? E é por isso que a gente fala, né? A gente cresce com o crescimento do cooperado. Sem dúvida. Sem dúvida. Muito bacana, muito bacana. Infelizmente a gente já está caminhando aqui para o final, mas a gente percebe que esses temas, né, fala de cooperativismo, sustentabilidade e até mesmo a felicidade, são temas muito amplos. A gente poderia ficar aqui por muito tempo falando sobre isso, contando essas histórias, né? Até porque cooperativismo tem muito disso, né? De contar história, de ouvir histórias, de fazer história, né? E isso é muito bacana. Pra gente muita poder... história para contar, né? É diferente, né? O mercado não tem história para contar, não. Nós temos muitas histórias para contar. Isso aí torna a gente completamente diferenciado. Inclusive, até antes de ir para o encerramento, ontem você trouxe uma história muito interessante na palestra que nós tivemos. No dia que a gente está gravando esse episódio, a gente está tendo as palestras de cooperativismo e sustentabilidade na agenda de desenvolvimento do Cicobi Lagoa Cred. Ontem tivemos em Lagoa, hoje, né, nesse dia que estamos gravando, teremos em Santo Antônio do Monte. E você trouxe uma história muito, muito legal, muito interessante a respeito do Cirque du Soleil. Né? Queria que você aproveitasse, então, contasse para nós. Não sei se o Nelson conhece essa história. Não gostaria de ouvir. Pois é, todos nós admiramos profundamente o Cirque du Soleil, e não é à toa, né? É um mega projeto. E ele tem muitos elementos estruturadores. Um deles é o seguinte: 2 pessoas, 2 artistas de rua, o que mostra que todos nós somos capazes de fazer coisas incríveis. Essa é a primeira lição, né? Então, esses 2 artistas eram artistas de rua, um era um malabari, o outro era um engolidor de espadas, e eles resolveram participar de um festival de circo na cidade de Montreal. E para isso eles precisavam contratar mais alguns artistas, e para contratar eles precisavam de recurso. E, logicamente, eles atravessaram a rua e foram a um banco, pediram recurso. E o gerente perguntou quais são as garantias. Eles falaram: olha, a garantia é a garantia futura, é a bilheteria, né, e tal. E o gerente falou: olha, infelizmente as regras da casa não permitem, eu não posso fazer o empréstimo para você.
Beleza, ele saiu, atravessou a rua novamente e deu de cara com uma cooperativa. Ele falou, vou arriscar. Entrou e o gerente emprestou o dinheiro para ele. A gente, usando uma licença poética bem bacana, a gente pode dizer que o Cirque du Soleil existe porque o cooperativismo acreditou nele. Muito interessante, não conhecia. Poderoso demais isso, né? Uma instituição que fatura 500 milhões de dólares por ano, graças a um gerente que teve uma visão e teve a sensibilidade. Ele fez a conexão e percebeu que valia a pena investir. É verdade. E a gente sabe que, né, nos países da América do Norte, Europa, diversos países, o cooperativismo é muito presente. Né? Nesse caso foi a cooperativa Desjardins, Desjardins, no Canadá. Né? Então, assim, é muito interessante a gente ver esse poder transformador e essas histórias. Né? E só uma coisa que eu lembrei aqui agora, eu gosto muito de filme, assisto muitos filmes, já cheguei a ter uma videoteca gigantesca. E eu me lembro aqui de alguns filmes, por exemplo, a Missão, o pano de fundo da Missão é cooperativismo. Né? 7 Homens e um Destino. Você imagina um western? Os caras chegando na cidade, eles passam em frente aos saloons e passam em frente a uma cooperativa. Está escrito lá, cooperativa. Então você vê que há uma disseminação do conceito. Né? Talvez nós precisemos aprender como é que a gente faz para comunicar melhor, porque diferentemente do conceito do greenwash, né, que a gente vê no mercado, onde eles fazem pouco e divulgam muito, nós temos muito para divulgar e divulgamos pouco. Né? Então eu acho que a gente tem muito conteúdo, é só uma questão de você dar uma envelopagem bem legal e colocar isso na mídia, que as pessoas vão começar a perceber, entender e respeitar mais o cooperativismo. E com isso passarão a aderir a ele, porque afinal de contas a gente está presente em todos os segmentos mais relevantes do mercado, né? Até porque a gente tem uma coisa muito poderosa, né? Que é a verdade. Com certeza, né? Com certeza. A gente faz mesmo. A gente faz mesmo, né? É isso aí. Isso aí. Bom, caminhando para encerrar, né? Começando com você, queria que você ficasse à vontade aí para passar sua mensagem final, né? Antes de mais nada, agradeço aí por ter atendido o nosso convite. Não é a primeira vez, né, no Coopercast, já participou de outras ocasiões, mas aceitou prontamente o nosso convite para estar aqui hoje falando um pouco sobre esses assuntos tão bacanas. Fica à vontade. Quando nós começamos, eu agradeci a oportunidade de poder compartilhar um pouco do conhecimento que a gente adquire aí durante a nossa trajetória, né? Mas ao final aqui eu vou agradecer também o conhecimento que eu adquiri nesse bate-papo. Eu tenho um conceito comigo de qualquer lugar, em qualquer coisa que a gente estiver fazendo, existe uma possibilidade de aprender alguma coisa. Nós só não podemos estar com a cabeça fechada para o conhecimento. Então, eu acredito que eu tenha adquirido conhecimento aqui, conhecido o nosso amigo Benedito, e então já foi de grande valia. Então, muito obrigado. Valeu. Eu gosto de dizer que tem coisas que só o cooperativismo faz por você. Não tem aquela história de se eu tenho um abacaxi, você tem um abacaxi, a gente troca o abacaxi, cada um continua com um abacaxi. Uhum. Mas se nós temos ideias, cada um tem a sua, a gente troca, cada um fica com duas ideias. No caso aqui, com 3 ideias, né? Então é isso, o cooperativismo é um manancial de riqueza que a gente tem que explorar. Cada vez a gente entra numa discussão sobre cooperativismo, com certeza absoluta. Não tem erro, nunca tive nenhuma notícia de ser diferente. Você vai sair sempre melhor do que entrou. Sempre melhor. Né? Você vai aprender muito, você vai trocar muito, você vai se empolgar de ver que existem muitas pessoas que acreditam, que praticam e que estão ajudando a construir um mundo melhor. E a gente pode falar, poxa, mas eu sozinho construindo um mundo melhor? Eu acredito no poder dos pequenos gestos. Simples assim. Que somados vai movimentar alguma. Sem dúvida alguma. Benedito, também te agradeço muito ter aceitado prontamente aí o nosso convite, aproveitando, né, a sua passagem aqui por Lagoa da Prata para compartilhar essa conversa bacana com a gente. E a vocês dois, você sabe, né? Quando a gente chega numa cooperativa, sempre tem um bom cafezinho lá esperando a gente, para a gente poder bater um papo. Então, na hora que vocês forem tomar
o cafezinho de vocês vão lembrar aí desse episódio e desse tema do cooperativismo. Uma lembrança simples, mas para que vocês lembrem sempre aí dessa boa conversa. Mamãe dizia, o que vale é a intenção, né? É isso mesmo, muito legal. Muito bom, muito obrigado. Isso bom, é a dose certa. É a dose certa do cafezinho. É, isso aí. Cafezinho porque a gente está no ar, né? Mas na hora que sai do ar... Ótimo, ótimo. Bom, é isso, meus amigos. Agradeço a vocês mais uma vez por terem aí disponibilizado o tempo de vocês, a gente poder bater esse papo. Muito obrigado, foi uma conversa muito bacana, né, Patrícia? Patrícia está nos bastidores ali acompanhando. E agradeço também, né, a toda a nossa equipe do Cicobi Lagoa Cred, nosso setor de relações institucionais, né, a minha equipe que trabalha muito, prepara os episódios, né, a Evelyn que está à frente do programa agora, também a Mariana, a Natália, enfim, todo mundo que se envolve na realização do Coopercast. Obrigado, Patrício, Estúdio Usina, nossos parceiros, obrigado mais uma vez a vocês e principalmente a você que está nos acompanhando até o final, compartilhando mais um momento de aprendizado, de histórias através aqui do Coopercast. Continue ligado nos nossos episódios, tem mais episódios chegando por aí, nossa temporada 2024 está muito bacana. Se você perdeu algum episódio, vai lá, tanto na sua plataforma de áudio, quanto também no YouTube, tem os episódios todos lá, tanto de agora quanto das temporadas anteriores. Não deixe de assistir e de acompanhar. E continue ligado nas redes sociais do Cicobi Lagoa Cred. Até mais.